Então, primeiro, eu queria perguntar para vocês por que é importante investigar doença fúngica invasiva no paciente oncohematológico. E aí eu trouxe algumas questões, né? Sim, eu acho que é importante porque está tendo uma aula de doença fúngica invasiva, então deve ser um tema que é importante. Sim, porque o paciente oncohematológico tem maior risco de doença fúngica invasiva. Sim, porque a doença fúngica invasiva está associada a uma alta morbimortalidade nesses pacientes. Eu acho que não é importante porque não é uma doença frequente, esses pacientes fazem profilaxia, então é pouco provável que eles tenham doença fúngica invasiva. Ou eu não acho importante porque, ao contrário da população adulta, essa é uma doença rara na pediatria. Então, eu trouxe para a gente discutir a incidência da infecção no paciente oncohematológico e a importância da doença fúngica invasiva no paciente oncohematológico pediátrico. Então, a gente vai falar dessa importância, das doenças fúngicas invasivas principais nessa população, e aí eu vou falar de como elas ocorrem, como a gente faz o diagnóstico, o tratamento e conclusões. Então, primeiro, então, por que é importante fazer o diagnóstico dessa doença? Porque ela tem uma alta letalidade nessa população. E eu preciso fazer diagnóstico precoce, porque eu preciso entrar com a terapêutica precoce, porque só assim eu aumento a sobrevida desses pacientes. E aí, isso é bem descrito na literatura, e tem um artigo de 2010 que ele mostra que o atraso no início do antifúngico, ele aumenta a mortalidade, e muito. Então, se você entra com antifúngico nas primeiras 12 horas no qual foi feita a suspeita de infecção fúngica invasiva, você tem uma mortalidade em torno de 10%. Se você demora até 2 dias para entrar com antifúngico nessa população, a sua mortalidade sobe para 35% a 40%. Então, o atraso na terapêutica, ele é um fator de risco independente para a mortalidade. Isso a gente pode ver também nas infecções por fungo filamentoso, em especial a aspergilose. Então, esse aqui é um corte anatomopatológico de um pulmão de coelho, e aí ele mostra que teve aspergilose, ele mostra a quantidade de fungo filamentoso com 4 horas de infecção, e com 30 horas de infecção, que é onde eu já tenho um infarto pulmonar. Então, a hora que você vê um infarto pulmonar na tomografia, você já tem muita infecção naquele pulmão. E isso a gente vê na clínica também, né? Então, essa é uma criança que apresentou essa lesão no D1, e isso aqui foi a evolução das lesões no 3º dia de doença. Então, é uma doença importante que eu preciso fazer o diagnóstico micológico precoce. E na pediatria? É importante também ou é diferente da população adulta? Então, a gente tem pouco estudo pediátrico na literatura. O que a gente acaba fazendo é extrapolando dados da população adulta para a pediatria. E o que a gente tem é uma incidência de infecção fúngica invasiva em torno de 10 até 20, 24%, principalmente leucemia mieloide aguda. E isso com uma letalidade que pode chegar até 50% para fungo filamentoso. Então, eu tenho uma incidência alta no paciente oncohematológico e com uma letalidade alta também. E uma letalidade que chega até 40%. E a minha população, em especial, são principalmente os pacientes com neoplasia hematológica. Então, é importante, tem uma letalidade alta. E qual a infecção fúngica mais importante? Em quem eu devo procurar e o que eu devo procurar? Então, de novo, qual é o grupo de risco? Quem que eu tenho que me preocupar? Todos os pacientes com câncer têm o mesmo risco de desenvolver doença fúngica invasiva. Então, o fato dele ter uma patologia oncológica já é, para mim, um fator de risco que eu já posso pensar em infecção fúngica invasiva. Paciente com tumor sólido tem maior risco do que paciente com neoplasia hematológica. Paciente não neutropênico não tem risco de doença fúngica invasiva. Paciente neutropênico tem igual risco de doença fúngica invasiva,
independente do tempo de neutropenia. E não sei, não trabalho com paciente com câncer, né? O que vocês acham? Será que o paciente, todos os pacientes com câncer têm o mesmo risco? Não, né? Então a gente tem que estratificar o paciente. Tumor sólido tem maior risco do que neoplasia hematológica? Não, também, né? Se o paciente não é neutropênico, ele não tem fator de risco para fazer infecção fúngica invasiva? Não, eu tenho outros fatores de risco, que não a neutropenia, que também pode aumentar o risco de infecção fúngica invasiva. É importante saber o tempo de neutropenia para esses pacientes? Por exemplo, o paciente que está neutropênico há 2 dias, ele tem igual risco de infecção fúngica do que aquele paciente que está neutropênico há 1 mês? Não, né? Então, assim, eu tenho maior risco quanto maior o tempo de neutropenia. Então, é isso que a gente vai ver. Então, esse é um trabalho que ele mostra a incidência de infecção fúngica na população pediátrica oncológica. É um trabalho de 2011 e ele mostra que, avaliando a incidência de infecção fúngica em relação a levedura e fungo filamentoso, o que ele achou? Ele achou uma incidência em torno de 7,2% na população em geral. E se a gente pensar, é uma incidência alta, né? Quando ele foi ver a diferença de idade, ele viu que aqueles pacientes menores de 6 anos, ele tem mais infecção por levedura. E os pacientes maiores, principalmente os maiores de 12 anos, eles têm mais infecção por fungo filamentoso. Então, a idade, ela também é um fator importante quando a gente vai ver que tipo de infecção que esse paciente tem. E a doença de base, né? Naquelas questões a gente viu, será que todo mundo é igual? Então, a neoplasia hematológica, o risco de ter infecção por fungo filamentoso, principalmente, é acima de 50%. Se você juntar leucemia mieloide aguda com leucemia linfóide aguda. Então, eu tenho um risco maior que 50%. E isso é semelhante, é maior até, né, se juntar as duas, do que os pacientes com transplante de medula óssea. Então, eu tenho um risco grande nos pacientes com neoplasia hematológica e no paciente submetido a transplante de medula óssea. E dentre esses neoplasias hematológicas, principalmente a leucemia mieloide aguda. E por que a leucemia mieloide aguda tem tanto risco de ter doença fúngica invasiva? Primeiro, porque ela faz, hoje em dia, a leucemia mieloide aguda, ela é submetida cada vez mais a esquemas quimioterápicos muito intensos. E isso acabou levando um aumento da sobrevida desses pacientes. Então, eles conseguem 90% de remissão após o primeiro ciclo indutório. Ah, que bom! Então, eu aumentei a sobrevida do paciente com leucemia mieloide aguda. Só que aí, eu deixei ele muito tempo neutropênico. Então, para eu fazer esse esquema quimioterápico muito intenso, ele fica muito tempo neutropênico. Quanto tempo neutropênico? Em torno de 21 dias, né? Então, se ele faz a quimioterapia aqui, o neutrófilo dele cai, ele demora 21 dias para recuperar. E nesses 21 dias, o risco da complicação infecciosa é grande. E ele acaba indo a óbito por infecção. E aí, o grupo, né, de oncologia, o COG, ele demonstrou que mais de 50% dos óbitos nessas crianças são relacionados à doença fúngica invasiva. Então, a gente não pode esquecer dessa população. E aí, vem agora em 2014, comprovando isso que a gente está falando, da importância da doença fúngica invasiva no paciente com leucemia mieloide aguda, eles fazem um estudo retrospectivo e mostra 25 episódios de doença fúngica invasiva em 11 pacientes. E desses episódios, a principal foi Cândida e Aspergillus na mesma proporção. Então, volta de novo naquele artigo que falou da importância da idade nesse tipo de infecção, né? Então, a hora que você vai ver a idade para ter infecção fúngica invasiva, principalmente nos pacientes maiores,
né? Isso foi importante, principalmente nos acima de 13 anos, 64% tiveram infecção fúngica invasiva. E aí ele pergunta, será que eu tenho diferença de tratamento para leucemia? Porque eu tenho a indução, né, a intensificação e aquele paciente que é submetido ao transplante. Será que tem diferença da incidência da infecção fúngica durante o período de tratamento? E ele mostra que na intensificação eu tive um maior risco de ter doença fúngica invasiva. Então, além da doença de base, eu ainda tenho a fase do tratamento. E a mortalidade foi a mortalidade total foi de 28% e, de novo, ó, mortalidade por infecção fúngica invasiva nesse tipo de paciente em torno de 50%. E no Brasil, né? Tudo isso veio da literatura de fora. E o que a gente tem no Brasil? Então, como eu falei, a gente tem pouco estudo brasileiro. E na pediatria, então, a gente já não tem praticamente nada, né? Esse é um estudo epidemiológico que foi feito e publicado em 2013, que a gente teve a oportunidade de participar. E foi um estudo prospectivo. Então, o que ele fez? Ele pegou a população de risco, que a gente falou, leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásica e aqueles submetidos a transplante de medula óssea. E viu a incidência de infecção fúngica nesses pacientes. Mostrou que a incidência acumulada foi em torno de 9% e a mortalidade em 6 semanas de 53%. Aí a gente pegou esses dados que estavam misturados, adulto e pediatria, e tiramos só a pediatria. E a incidência no grupo pediátrico foi em torno de 5%, mas a mortalidade também em torno de 50%. E quem é que teve mais infecção fúngica invasiva? Na população adulta, quase 19% em leucemia mieloide aguda, e na população pediátrica, 9% na leucemia mieloide aguda. O N de pediatria é muito pequeno, então a gente não consegue fazer muita coisa com esses dados, diferente da população adulta, né? A gente teve só 205 episódios em criança e só 10 episódios de infecção fúngica invasiva. Então a gente precisa de um estudo brasileiro, pediátrico, para a gente avaliar a incidência de infecção fúngica nessa população. Mas tudo isso leva à publicação do último guideline, que é de 2012, né? Que mostra que eu preciso estratificar a minha população e que a minha população de alto risco para a doença fúngica invasiva é leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide aguda recidivada, aqueles que recebem quimioterapia altamente mielossupressora e aqueles submetidos a transplante de medula óssea halogênica. Então, esses pacientes que são de alto risco, se mantiver febre por mais de 96 horas, em uso de antibiótico terapia de amplo espectro e que tem uma neutropenia maior do que 10 dias, né? Esses pacientes merecem investigação para doença fúngica invasiva, a depender do que você tem no seu serviço. E aí você vai escolher se você vai precisar fazer uma terapia empírica, ou uma terapia pré-emptiva, ou até uma terapia direcionada. Então, a gente viu o grupo de risco e agora a gente vai ver o que a gente vai procurar. Então, de novo, o que nós vamos procurar? Vamos procurar Cândida, que é a doença fúngica invasiva mais frequente, independente da doença de base. Fungo filamentoso ocorre principalmente em pacientes com neutropenia prolongada e neoplasia hematológica. Aspergillus é o fungo filamentoso mais comum. E Fusarium é uma levedura comum em pacientes oncohematológicos que apresentam onicomicose. E A, B e C são corretas. Então, na verdade, a B e C são corretas. Cândida é sempre a doença fúngica invasiva mais comum. Fungo filamentoso, principalmente com neutropenia prolongada. Aspergillus é o filamentoso mais comum. E o errado dessa frase é que Fusarium não é uma levedura, é um fungo filamentoso. Então, por isso que ela está errada. Então, o que a gente tem de epidemiologia de infecção fúngica invasiva? Então, a gente está tendo uma mudança epidemiológica, né? A gente está vendo cada vez mais fungo filamentoso, e isso é devido à profilaxia contra a Cândida, que tem sido feita cada vez mais.
E aí, na fase, esse artigo mostra na fase do tratamento, o rachuradinho é infecção por fungo filamentoso e o preto é infecção por cândida. Então, se a gente for olhar leucemia aguda na fase menos que 100 dias do diagnóstico, eu tenho infecção principalmente por cândida, né? Leucemia recidivada, eu tenho infecção por fungo filamentoso, que é o meu grupo de risco, tá? E no transplante, antes da pega, principalmente por cândida, e depois da pega, numa fase menor que 100, e de 100 a 365, principalmente por fungo filamentoso. E no Brasil, naquele trabalho que eu mostrei, o que a gente achou de epidemiologia? Então, se a gente pegar toda a população, que é a população adulta e pediátrica, o que se achou foi fusariose como fungo filamentoso nos pacientes com leucemia mieloide aguda e aspergilose. Então, na população total, o aspergillus foi o mais comum, seguido pela fusariose. E na pediatria, o que a gente teve? Cândida e aspergillus. Então, o que a gente vai atrás nos nossos pacientes é cândida e aspergillus. Então, vou falar um pouquinho dessas doenças, tá? Então, primeiro, entre as leveduras, já que a gente falou que a cândida é a mais frequente, eu vou falar de cândida. Então, como que a gente desenvolve a infecção por cândida? Então, ou fonte exógena, e aí a fonte exógena é tudo que tiver quebra da barreira cutâneo-mucosa. Então, eu tenho catéter, eu tenho nutrição parenteral, eu tenho mucosite e eu tenho quebra do trato gastrointestinal. Então, os nossos pacientes têm todos esses fatores de risco, né? A maioria deles usa catéter, muitos usam nutrição parenteral. Mucosite é uma complicação inerente do tratamento quimioterápico, a maioria tem mucosite, e a gente tem muito paciente que vai para a cirurgia do trato gastrointestinal. E aí você tem translocação e pode fazer candidemia. E a outra coisa é a endógena, que é a colonização, né? Muitos pacientes, eles são colonizados e aí, por algum motivo, tem quebra da barreira mucosa e isso atinge a corrente sanguínea. Tudo isso associado ao fato de que eles usam antimicrobiano de amplo espectro, corticosteroide, quimioterapia, são pacientes com neoplasia hematológica e neutropênicos, eles somam o fator de risco para infecção por cândida. E a cândida acaba atingindo a corrente sanguínea e se disseminando. Então, dá a candidíase invasiva. A candidíase invasiva ocorre principalmente no período de neutropenia, né? Então, paciente que tem a quebra da barreira cutâneo-mucosa, a mucosite, desenvolve a candidemia e isso vai para a corrente sanguínea. Na maioria das vezes, se não tratada, ela faz a candidíase hepatoesplênica, que hoje em dia a gente vê muito menos do que se via no passado. Pelo fato dos pacientes fazerem fluconazol profilático, então todos aqueles pacientes que têm aquele monte de fator de risco, eles acabam usando o fluconazol profilático, e o outro pela suspeita precoce de candidemia, que você já entra com tratamento. Mas, na candidíase hepatoesplênica, quando que você faz o diagnóstico? Geralmente quando começa a recuperar da neutropenia. Uma das coisas é aumento da fosfatase alcalina e o exame mais fidedigno é a ressonância magnética ou a tomografia. Mas o que a gente acaba fazendo mesmo na prática é o ultrassom. E o que você vai ver? Você vai ver essas lesões arredondadas, né? Então, o diagnóstico de candidemia hepatoesplênica é por biópsia, a ressonância é o exame de escolha, e a tomografia você vê lesões com contraste central circundadas por um duplo anel. Eles falam que é a imagem em olho de búfalo. Então, voltando ao risco, quais os fatores de risco no meu paciente oncohematológico para eu pensar em candidemia? Quem é o de alto risco? Então, se a gente lembrar da patogênese, é aquele paciente que vai fazer
todo aquele risco para entrar cândida na corrente sanguínea, né? Então, eu preciso ter quebra da barreira cutâneo-mucosa. Então, aqueles pacientes que estão nas primeiras 3 semanas pós-condicionamento intensivo, provavelmente vão apresentar mucosite. Paciente que recebeu terapia com altas doses de Ara-C é um quimioterápico extremamente, ele lesa toda a mucosa do trato gastrointestinal. Então, ele também tem risco. Qualquer terapia com risco de quebra da barreira gastrointestinal, aquele paciente que tem alguma colonização anterior, todos esses são de alto risco. E o baixo risco é aquele que não tem nenhum fator de alto risco, não tem catéter e ele é considerado de baixo risco. Paciente com candidemia, a mortalidade também é alta. E como que a gente faz diagnóstico, né? Então, se é tão importante, como que eu faço o diagnóstico? A hemocultura, a positividade da hemocultura é baixa, é em torno de 50% dos casos. Então, o fato da hemocultura ser negativa não quer dizer que ele não tenha infecção. Alguns biomarcadores podem ajudar, por exemplo, a beta-deglucana, a manana, que não está ainda no Brasil, e o PCR, mas não tenho isso em todo o serviço. E beta-deglucana para pediatria, eu ainda tenho pouco estudo e eu tenho dificuldade de sensibilidade e especificidade para cândida. Então, o que eu tenho para fazer diagnóstico? Primeiro, suspeita diagnóstico, identificar o paciente de risco. E segundo, é a hemocultura. Então, isso de cândida. E aí, vou falar um pouquinho do filamentoso e dos fungos filamentosos que a gente vê mais, que é o aspergillus e o fusarium. Então, primeiro, aspergilose, né? Então, aspergillus, a gente viu, é o fungo filamentoso mais comum. Ele está encontrado no solo, ar, água, material em decomposição e sistema de ventilação. Então, por isso, é muito importante o paciente de alto risco ficar num ambiente protegido, tá? Então, aqui é a carinha do aspergillus e aqui onde ele pode ser encontrado. E como que ocorre a doença? Então, a gente viu que a cândida, você tem a barreira, quebra da barreira cutânea e mucosa, mas ela é principalmente via endógena, de colonização, né? O aspergillus, a aquisição da doença é por via inalatória. Então, a doença, ela é sino-pulmonar. Então, o que acontece? O paciente, o fungo está presente na natureza, que a gente falou, principalmente no solo e materiais de decomposição. E o paciente ele vai inalar os esporos fúngicos, então a doença vai ser sino-pulmonar e vai desenvolver infecção. Aonde é que eu posso ajudar para que esse paciente não tenha infecção? Então, em primeiro lugar, diminuindo o risco dele inalar esses esporos. Então, a utilização de filtro com alto poder de filtragem desses propágulos, que é o filtro EPA, né? E a outra coisa é diminuir o tempo de neutropenia. Então, esses dois fatores de risco ajudam a gente prevenir a doença. E quem são os meus pacientes de risco? São aqueles pacientes extremamente imunossuprimidos. Então, isso foram submetidos a transplante alogênico, que tem doença do enxerto contra o hospedeiro e que são dependentes de corticoide. Então, aqui, mesmo que eles não estejam neutropênicos, eles fazem um uso de corticoide com uma dose muito alta. Então, isso já é um fator de risco. Paciente que fez transplante, que teve falha do enxerto e que está com uma neutropenia prolongada. Pacientes que receberam quimioterapia intensiva e com isso tem neutropenia prolongada. Neutropenia grave, independente da duração, mais o uso de corticoide. Então, às vezes a gente vê na enfermaria um paciente com leucemia mieloide aguda que está neutropênico há pouco tempo. Então, está 4, 5 dias de neutropenia. Então, assim, ele não tem risco de infecção por fungo filamentoso, ele tem risco de infecção por cândida. Mas a gente esquece de ver que esse paciente, antes de ficar neutropênico, ele estava num esquema quimioterápico que ele estava usando corticoide há 2 meses. Então, soma o uso do corticoide, mais o tempo da neutropenia, o fator de risco dele aumenta. E aí sim, ele vai ter fator de risco para fungo filamentoso. Doença por fungo filamentoso recente
e exposição a alta concentração de esporo fúngico durante o episódio de neutropenia. E quem é de baixo risco? Transplante autólogo e nenhuma característica de alto risco. Então, a incidência de aspergilos na pediatria é de 2 a 8% nos pacientes de alto risco. A espécie mais frequente é o Fumigatus, ao invés do Flavus, que é mais comum no adulto. Mortalidade chega a 90% se eu tiver infecção disseminada ou se eu tiver infecção do sistema nervoso central. A apresentação clínica pulmonar é a mais frequente, mas na pediatria é descrito na literatura também a apresentação cutânea, nódulo cutâneo. A gente nunca viu nódulo cutâneo lá no GRAAC nos pacientes que tiveram aspergilose. A gente não sabe se a gente faz o diagnóstico precoce e por isso não tem nódulo cutâneo. Mas eu conversando com outras pessoas que já viram aspergilose também em pediatria, ninguém nunca viu. Mas é o que eu falei, a gente tem pouco estudo de pediatria. Então, o que tem diz que a apresentação cutânea é comum. Eu acho que a gente precisa ir atrás. A hora que tiver uma aspergilose, procurar para ver se tem nódulo cutâneo. Então, como eu falei, a doença ela é sinopulmonar. Então, essa aqui é uma criança de 1 ano e 8 meses, com diagnóstico de leucemia mieloide aguda, que estava em uso de anfotericina e começou com uma pequena lesão no nariz, né? E estava coberto para tudo e estava em uso de anfotericina, não foi pensado em infecção fúngica naquele momento, até que isso foi aumentando e aí chegou a pegar o nariz todo e quando a gente foi ver, tinha destruição de septo nasal, ela foi submetida à cirurgia, ela tirou o maxilar e o globo ocular, e ela acabou indo a óbito, essa criança. Hemocultura positiva para aspergilos terreus. Aspergilos terreus é o único aspergilos que ele é resistente à anfotericina. Então, paciente que paciente de leucemia mieloide, está em uso de cobertura de fúngico e não está indo bem, tem que ir atrás para ver o que está acontecendo, né? E tem que fazer o diagnóstico precoce dessa infecção. A hora que chega nesse estágio, a letalidade é muito alta. E a apresentação pulmonar, né? Então, essa é uma criança de 13 anos com uma leucemia linfóide T, recidivada, em uso de quimioterapia imunossupressora prolongada, 3 tentativas de reindução e tinha leucocitose no hemograma com blasto. Então, uma criança com doença de base em atividade, que já tinha sido submetida a vários tratamentos quimioterápicos, e aí ela vem com febre e tinha essa imagem pulmonar, né? Então tinha nódulo pulmonar com sinal dual. Diagnóstico de aspergilose pulmonar tem que ser precoce, né? O que se fala hoje em dia, fala muito na tomografia como diagnóstico, e ela realmente é o exame de eleição. Lembrar que a radiografia de tórax no paciente neutropênico tem baixa sensibilidade, não serve. 50% das vezes não consegue detectar. Então, se eu tenho suspeita de aspergilose pulmonar, eu tenho que fazer tomografia, tá? É o exame de eleição no diagnóstico precoce, é utilizado para protocolo de investigação em paciente de alto risco, mas eu também, hoje em dia, eu tenho a possibilidade de fazer alguns biomarcadores, que seriam proteínas presentes no sangue que fazem o diagnóstico antes da imagem aparecer, que é a galactomanana, a beta-dedglucana e o PCR. E falando da importância do raio-x e da tomografia nessa população, mostrar que o paciente que tinha lesão não sugestiva, paciente que tinha raio-x normal, né? No raio-x normal, desculpa, gente, são pacientes que tinham aspergilose invasiva. Desses pacientes que tinham aspergilose invasiva, 33% o raio-x veio normal. Aqueles que não tinham lesão sugestiva, 60% tinham o raio-x normal e a tomografia pegou em 10%. E a sugestiva, a tomografia pegou em 90% e o raio-x só em 8%. Então, o raio-x não é um bom exame de eleição. E o que eu vou ver na tomografia, né? O que eu vou procurar na tomografia?
O sinal do ar crescente, ele é um sinal tardio. E ele ocorre principalmente quando eu já tenho recuperação de neutrófilo. Esse paciente mostrou para mim o sinal do ar crescente. Era um paciente de 13 anos, que tinha leucemia linfóide aguda refratária, que estava neutropênico há 10 dias e voltou a ter febre. E aí, estava em antibiótico terapia de amplo espectro. E esse paciente, como era um paciente de risco, a gente ficou muito preocupado quando voltou a febre e acabou introduzindo o voriconazol. E ele não melhorava. E aí a gente fez a tomografia e quando chegou a tomografia veio esse sinal do ar crescente. E chamou muito a atenção, porque ele estava em uso de voriconazol. E aí a hora que a gente foi ver o histórico desse paciente, era um paciente que estava tratando uma tuberculose de coluna. E a mãe que dava a medicação e ele usava rifampicina. E rifampicina é uma medicação contraindicada com voriconazol, porque ela interage e o nível de voriconazol ele fica 0. Então era como se ele não estivesse recebendo terapia. Então isso é uma outra coisa, né? Então, ir atrás do diagnóstico no paciente de risco. Então, a gente fez febre, foi atrás da infecção e achou o sinal do ar crescente. Quando já acontece o sinal do ar crescente, a letalidade já é muito alta. Mesmo com antifúngico apropriado, no paciente neutropênico, ela chega a 90%. E antes do sinal do ar crescente, a gente tem a consolidação pulmonar, que ocorre no final da neutropenia, né, que é inespecífica, e tem o sinal do halo. O que é o sinal do halo? O sinal do halo nada mais é do que a necrose. O fungo faz uma necrose de coagulação, então ele faz aquela condensação, e aí ele faz uma hemorragia aguda, que é o sinal do halo. O sinal do halo é uma imagem preditiva e ele foi falado muitas vezes como uma imagem precoce da aspergilose pulmonar. Mas hoje em dia já se fala numa imagem anterior ao sinal do halo, que seria a imagem de vidro fosco, de micronódulos. Muitos pacientes da gente tem imagem em vidro fosco, né? E aí todo mundo que tem imagem em vidro fosco agora tem aspergilose pulmonar, a gente tem que saber interpretar isso aqui com cuidado, com cautela, porque depende do tipo de paciente que eu estou avaliando. E aí, essa publicação de 2013 mostra que a imagem ela é proporcional à quantidade de carga fúngica. Então, quando eu tenho o sinal do ar crescente, olha a minha carga fúngica, lá em cima, né? Aí eu tenho consolidação e eu tenho nódulo com sinal do halo. E eu tenho o vidro fosco antes do nódulo, árvore em brotamento, bronquiectasia normal. Então, isso aqui vai subindo de acordo com a minha carga fúngica. Eu não posso interpretar a imagem sozinha. Então, eu vou interpretar a imagem junto com o biomarcador. Se eu tenho um paciente de risco e tem imagem em vidro fosco ou árvore em brotamento e galactomanana positiva, aí eu posso fazer diagnóstico. Na pediatria, o que a gente acha na pediatria? Tudo isso a gente pega da literatura de adulto, né? O que eu acho na pediatria? Então, esse é o único estudo grande de aspergilose que já foi publicado em 2008. Depois desse, a gente não tem um estudo tão grande. Ele pegou 139 casos de aspergilose invasiva e ele mostrou que eu tenho, a maioria dos meus achados são os nódulos, mas olha o sinal do halo, 6% de sinal do halo, olha o ar crescente, 1,6%. Então, na pediatria, eu tenho o nódulo, mas a maioria dos meus achados são outros infiltrados, né? Então, é muito inespecífico. Ferramentas diagnósticas, então falamos de tomografia e os biomarcadores, né? Então, a galactomanana e a beta-glucana, ela ajuda a gente a fazer diagnóstico, principalmente para fungo filamentoso como aspergillus e fusarium, mas eu tenho que ter curva de biomarcador, então não posso ter um exame isolado. Então, o ideal é que no paciente de risco eu faça pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Então, eu tenho que saber o que eu vou usar. Não importa quantos recursos você tem, se você não sabe como utilizá-los, nunca será suficiente. Então, eu tenho que saber o que eu tenho no meu hospital. Então, a galactomanana, ela é uma proteína
proteína, é um polissacáride que está presente na parede do fungo e ele começa, quando ele começa a se dividir, né, a formar de esporos, virar hifa, ela é liberada na circulação. Então, quando eu tenho aqui, ó, o sinal do halo, a condensação, eu tenho muita galactomanana na circulação. Quando eu tenho o sinal do ar crescente, o risco de eu ter galactomanana negativa é grande, porque ela fica toda dentro como se fosse um abscesso. Então, a galactomanana é um teste útil, que ele acaba fazendo o diagnóstico antes, né, do diagnóstico clínico, em torno de mais ou menos 65%. Depois do diagnóstico clínico, 25% e simultaneamente em torno de 10%. Então, eu consigo fazer diagnóstico precoce utilizando esse biomarcador. E qual que é o valor de corte para o biomarcador, né? Então, se eu tiver uma única dosagem no soro, o fabricante fala que eu tenho que ter um corte maior ou igual a 0,5, mas os ensaios clínicos dizem que eu tenho que ter maior ou igual a 1, para um ensaio. Se eu tiver 2 amostras consecutivas, os ensaios clínicos me falam que eu tenho que ter pelo menos 2 acima de 0,5. E isso é o que é recomendado pelo FDA. Então, o nosso ponto de corte são 2 amostras consecutivas acima de 0,5. No lavado broncoalveolar, eu tenho que ter, se eu tiver lavado e soro, o soro pode ser 0,7 e o BAL acima de 0,8. Agora, se eu tiver lavado sozinho, é acima de 1. E no líquor, acima de 1. Então, aonde eu posso fazer galactomanana? No soro, no lavado e no líquor. E lá no GRAAC, qual foi a nossa experiência com galactomanana? Então, a gente teve em 66 pacientes de risco, tivemos 12 infecções fúngicas invasivas. E aí a gente colocou aqui, essa linha preta é o momento 0, que é o momento de quando a galactomanana foi positiva. Positiva significa 2 amostras consecutivas acima de meio. E aí, se a gente for olhar, o vermelhinho é a imagem, né? Ela foi positiva 8 dias antes da imagem, 20 dias antes da imagem, 6 dias antes da imagem, 3 dias da imagem. O único que ela foi positiva depois da imagem foi aquele paciente que eu apresentei o sinal do ar crescente, que ela demorou muito para fazer galacto positivo, porque estava tudo ali dentro. E como que eu vou interpretar? Então, como eu falei, curva de galactomanana, né? Então, essa paciente, apesar de ser uma leucemia mieloide aguda e ter neutropenia prolongada, estava febril, tomografia normal e teve um pico só. Então, provavelmente foi um falso positivo. Essa outra paciente faz curva, né? Então, ela teve a primeira com 2,9, a gente iniciou o voriconazol, chegou a aumentar um pouquinho e começa a diminuir. Então, aqui ela estava em uso de piperacilina e tazobactam, que é um dos antibióticos que se fala que pode ter falso positivo com a galacto, né? Mas era um paciente que tinha imagem pulmonar. Então, ela era uma paciente de risco, com imagem pulmonar, com febre e com curva ascendente de galactomanana. Então, eu faço o diagnóstico. Então, eu preciso combinar as ferramentas que eu tenho. Preciso saber o que eu tenho no meu hospital. Então, o que eu vou ver? Então, se eu tenho um paciente, ele é de grupo de risco, neutropenia prolongada, uso de corticoide, ele ganha os pontinhos. Se além disso está internado no ambiente não protegido e tem sintomatologia clínica, mais ainda. Se tem biomarcador positivo, mais ainda. E se tem alteração radiológica, eu faço o diagnóstico de doença fúngica invasiva. Então, só para lembrar da beta-glucana, que é também um biomarcador que está presente na parede de vários fungos, entre eles Aspergillus cândidas e Fusarium, mas a gente tem que decorar aonde ela não está, que é no zigomiceto e no criptococo. Então, vários fungos menos eles. Não tenho muito estudo de beta-glucana em pediatria. Parece que é maior do que os adultos, mas eu não tenho muito estudo. Porque eu tenho muito estudo o que eu tenho de estudo mostra que a beta-glucana pode ser positiva em pacientes sem candidemia, né? Então, quando que eu vou usar a beta-glucana? Porque ela tem muito falso positivo, eu vou usar o valor preditivo negativo do teste. Então, se ela é negativa,
provavelmente ela exclui infecção, principalmente por cândida e por aspergilos. Na pediatria eu não tenho nada até o momento. E por último, o Fusarium, né? Então falamos de cândida, falamos de aspergilos e o segundo fungo filamentoso no Brasil, de acordo com aquela coorte epidemiológica, é o Fusarium. Então o Fusarium, ele é um fitopatógeno, é um patógeno de planta, mas ele também é largamente encontrado na natureza, principalmente no solo, na água, e o Fusarium faz muito biofilme em encanamento. Então, quando a gente acha Fusarium no hospital, a gente tem que tomar cuidado e tem que investigar como é que está o encanamento, porque é preciso trocar, é difícil esterilizar. Em paciente imunocompetente, o que ele causa, na maioria das vezes, é uma infecção localizada. Ele está muito relacionado à contaminação de leite de contato, então ele faz ceratite, ou onicomicose. Como ele é um fungo de planta, paciente que anda descalço acaba pegando infecção de unha, de pele mesmo. Mas, imunossuprimido, ele causa infecção grave. Qual que é a apresentação clínica, né? Então, a gente viu que o aspergilose, a doença é principalmente sino-pulmonar, e o Fusarium, ele tem uma manifestação cutânea muito importante. Então, como você pode adquirir a doença, tanto por via inalatória, quanto por quebra da barreira cutânea, como onicomicose ou lesão de pele, o Fusarium é um fungo filamentoso que causa muita fungemia. Ele cai na corrente sanguínea e aí ele faz fungemia e faz nódulo cutâneo. Então, aqui é uma onicomicose, né? E aqui a característica da lesão. Então, geralmente é uma lesão papular, em alvo, tem uma necrose central. Então, lesão de pele em fusariose faz 80%, né? E faz fungemia, praticamente 70%. Então, quando a gente recebe resultado de hemocultura parcial, que está crescendo um fungo filamentoso, provavelmente é Fusarium, porque aspergillus é difícil de crescer na hemocultura. Mas ele é uma doença que você pode adquirir por via inalatória, então pode dar pneumonia e pode dar sinusite também. E aí, lesão de pele, né, em paciente de risco. Essa aqui, o que vocês acham que pode ser? Vamos fazer diagnóstico. Quem arrisca falar o que é isso aqui? Alguém falou lesão fúngica? Pode ser um estrófilo? Uma picada de inseto? O que pode ser? E essa aqui, ó, é igual? É diferente? E essa? Quem chuta? Então vamos fazer assim, diferente. Quem indicaria biópsia para essa criança? Levanta a mão. Ninguém. Então você já tem diagnóstico. Quem indicaria biópsia para essa criança? Ninguém também. E dessa aqui? Ninguém. Ninguém quer o diagnóstico das crianças, né? Então vamos lá. Todas elas foram biopsiadas, tá? Então a primeira, Fusarium solani. A segunda, Varicela zoster. E a terceira, Candida tropicalis. Então o que eu quis mostrar com isso? Parece tudo igual, né? Lesão de pele em paciente de risco tem que ser biopsiada. Não é qualquer paciente, é o paciente de risco. É aquele paciente que a gente mostrou desde o começo da aula que tem risco de ter infecção fúngica invasiva e que a letalidade é muito alta. Então, é um paciente, esse aqui é um pós-transplante não aparentado. Essa aqui é uma leucemia mieloide aguda. Esse aqui é um linfoma de Hodgkin que teve transplante e recidivou a doença depois do transplante. Então, assim, não é para chegar e falar que isso é uma varicela, né? Então, paciente de risco tem que biopsiar. Na pediatria, como que comporta a fusariose na pediatria? A gente não tem estudo de fusariose em pediatria. É muito pouco. Então, se a gente pensar que na população que ele pegou, a população adulta, é o segundo fungo filamentoso mais comum, a gente precisa ver qual é a incidência na pediatria, que a gente não sabe. Então, eu tenho 33 estudos publicados na literatura de fusariose em pediatria, só que olha só o número de casos. 1, 2 e 1.
Então, eles publicam um relato de caso, porque não se tem casuística pediátrica, né? Qual a doença de base mais comum para ter fusariose e leucemia? Qual o sítio mais comum que aconteceu fusariose? Pele, principalmente, sangue e pulmão. Qual a espécie mais comum de fusariose? De Fusarium solani. O que eles usaram de tratamento? Na verdade, não tem um consenso de tratamento de fusariose. Se usou muito terapia combinada nesses relatos e o voriconazol só começou a usar em 2001 e esses relatos de casos são desde 1973, tá? Então, imagina, desde 73 eu tenho 30 publicações e olha a casuística. E olha o óbito, 13 de 28 foram a óbito. Aí, depois dessa revisão de literatura, experiência dele de 15 anos no St. Jude, e ele mostra 5 casos de fusariose. E aí, o que ele vê nesses 5 casos? Isso em pediatria, né? Ele vê que a espécie mais comum foi o oxísporo, seguida do solani. A doença se apresentou principalmente, todos apresentaram infecção pulmonar, cérebro em 2 e a pele em 2. Então, foi uma doença principalmente pulmonar, né? E o que eles usaram de terapia? Anfotericina lipossomal associada a voriconazol. 80% foram a óbito. Então, se é uma doença tão grave, né, será que eu também não posso conseguir fazer o diagnóstico mais precoce, que nem eu faço nas aspergilose, que eu tenho uma imagem precoce, que eu tenho um biomarcador? Então, foi se estudar diagnóstico precoce para fusariose com galactomanana. Então, esse é um estudo multicêntrico com 3 centros brasileiros. E para fazer o diagnóstico de fusariose, colhi a galactomanana mais ou menos 2 dias antes da primeira manifestação clínica da doença. Ela veio positiva mais ou menos 2 dias antes da manifestação clínica da doença. E o que ele quis mostrar? A relação do teste com o diagnóstico da doença. E ele mostrou que 73% dos pacientes apresentaram galactomanana positiva antes do diagnóstico de fusariose. Mas os autores concluem que, apesar disso, você só pode utilizar o teste aonde você está, se você estiver numa instituição que você tem um alto índice de fusariose. E aí os testes servem. Então, essa é uma criança do GRAAC, né? Então, assim, para mostrar a galactomanana. Essa foi uma criança de risco que chegou no hospital com esse tipo de lesão. E aí foi biopsiado, e no momento 0, ele tinha uma galactomanana de 1,33. Isso, 2 dias depois, a galacto foi para 1,59, essa foi a evolução das lesões. E 4 dias depois, galactomanana de 4,4, e essa foi a evolução das lesões, e o paciente foi a óbito. Então, essa é a cinética da galactomanana desse paciente. Então, era um paciente que estava neutropênico há muito tempo e estava colhendo galactomanana há muito tempo também. E aí, 4 meses de neutropenia. Então, essa é a nossa experiência lá, né? Então, esses são os pacientes e são as infecções por Fusarium que a gente teve. Então, se a gente for ver a doença de base, principalmente leucemia linfóide aguda, e aqui não é a leucemia linfóide aguda recidivada. Um paciente só com leucemia mieloide aguda, 4 desses pacientes fizeram transplante, a maioria teve infecção de pele, tá? A principal espécie encontrada foi Solani, e a gente teve galactomanana positiva em 2 pacientes. Então, a gente viu Candida, Aspergillus e Fusarium, vimos a incidência, diagnóstico, e agora como é que a gente vai tratar isso, né? Então, a gente tem na literatura, a gente pode escolher as modalidades de tratamento. Eu posso fazer profilaxia no paciente de alto risco, eu posso usar terapia empírica, né? E a profilaxia eu não vou falar aqui, a gente vai estar falando só de tratamento.
Então, a terapia empírica, que é aquela terapia que eu vou fazer nos pacientes de risco, com clínica sugestiva, mas sem evidência microbiológica ou radiológica. Toda terapia tem prós e contras. A terapia empírica é recomendada pelos guidelines quando você não tem a doença indetectável, mas você tem uma letalidade alta. E o contra é que você acaba dando muita droga, que é tóxica, dispendiosa, e a terapia é menos direcionada. A terapia empírica ela foi instituída na década de 80, né? Essa publicação do PISO com a anfotericina, e com a introdução da terapia antifúngica empírica nesses pacientes, a letalidade caiu de 70% naquela época para 5% depois. Mas ela tem muito evento adverso. O que é recomendado hoje na pediatria? Na pediatria ainda se recomenda a terapia empírica nos pacientes de alto risco, mas o que se fala é que você vai atrás do diagnóstico. E se você não achar o diagnóstico, você volta para trás. E o que se recomenda para terapia empírica é uma equinocandina ou anfotericina lipossomal. E o tratamento pré-emptivo? O que seria o tratamento pré-emptivo? Naquele paciente neutropênico, que tem uma imagem e uma galactomanana positiva, você entra com a terapia para aquela infecção, né? Então você acaba detectando precoce, infecção assintomática com biomarcador positivo, e você usa menos antifúngico do que a terapia empírica. E o contra é que às vezes você está numa instituição que você não tem uma disponibilidade de ter o resultado de um biomarcador rápido, né? Porque imagina, esses pacientes são de alto risco. Você colhe a galactomanana, você precisa desse resultado hoje, amanhã. Eu preciso fazer tomo. Né? Então, quando eu não tenho essa rapidez, eu não consigo usar esse tipo de tratamento. Então, eu preciso ter, na minha instituição, tomo de tórax e ressonância, em tempo hábil, e os biomarcadores. E a terapia direcionada, que é aquela que o paciente com clara evidência de doença fúngica invasiva, na qual eu vou usar um antifúngico específico, né? Eu vou usar muito menos antifúngico do que comparado com a terapia empírica e a pré-emptiva, mas eu tenho um diagnóstico tardio e aí o risco de letalidade é muito mais alto. Então, falando de terapia direcionada, e aí eu coloquei aqui, para a pediatria saiu um guideline no Lancet de 2014, e é essa referência que eu vou usar. Então, o que eu vou usar para tratar a candidíase invasiva? Primeiro eu vou ver se esse paciente usou algum azol anterior, ou se ele é colonizado por Candida glabrata ou cruzei, porque eu sei que a glabrata ou cruzei ela é resistente ao fluconazol. Se ele está instável ou se ele está neutropênico. Se para todas essas perguntas a minha resposta for não, e a minha espécie é sensível ao azol, eu vou usar fluconazol para tratar. Se o paciente estiver neutropênico, porque às vezes a gente esquece, se ele está neutropênico, eu não vou usar fluconazol para tratar candidemia. Eu uso outro tipo de antifúngico, né? Então se ele tiver sim para qualquer uma dessas, né? Eu uso equinocandina ou anfolipossomal. Lembrar que eu tenho que descalonar sempre que possível, e para descalonar é melhor a clínica e a ausência de neutropenia. E remover catéter, uso de granuloquine quando precisar, tratar até 14 dias da última cultura positiva e realizar fundoscopia e ultrassom. Então isso para candidíase. E aspergilose? O que eu vou tratar? Então, eu vou ver se ele foi exposto a voriconazol ou posaconazol, que são os azóis que a gente tem disponível no Brasil, que tem ação contra fungo flamentoso. Se eu consigo monitorar o nível sérico, se ele tem menos que 2 anos ou se ele tem alguma contraindicação. Então, lembrar que o voriconazol, ele só é liberado para criança acima de 2 anos. Se ele é não para tudo isso e é sensível ao vórico, uso o vórico com monitorização do nível sérico. Se ele tem sim para alguma dessas perguntas, a minha terapêutica é a anfotericina lipossomal. E você vai mexer baseada na cultura e na tolerância do paciente. E para fusário? Fusário não tem consenso na literatura de terapia
para fusária. O que se recomenda, e esse é o último, não se fala em pediatria, mas é o guideline da Sociedade Europeia de Hospedeiro Imunocomprometido e da infecção em leucemia, que você utilize voriconazol como terapia primária e como terapia alternativa, faltou aqui, a anfotericina B-liposomal. O que a gente faz, né? Com fusariose, como infecção grave, a gente começa com terapia combinada. Eu uso anfotericina junto com voriconazol, e aí se o paciente melhora, eu tiro a anfo e deixo o vorico. O que outros especialistas fazem, ao contrário, entra com voriconazol, se o paciente não melhora em 72 horas, associa a anfotericina. O guideline recomenda monoterapia com voriconazol. Aí eu acho que a gente tem que ver o que a gente tem no serviço. Então, para finalizar, a gente precisa conhecer o que a gente está tratando. Não adianta a gente subestimar, a gente achar que não é nada, né? Então, a gente tem que conhecer o que a gente está tratando para a gente não ser surpreendido. E concluindo, em relação àquelas primeiras questões da importância do problema, então, é realmente importante. Eu tenho um aumento da incidência de infecção fúngica em pacientes com leucemia mieloide aguda, principalmente, e transplante alogênico. Tem uma alta letalidade nesses pacientes. Hoje em dia, eu tenho que pensar em fungo filamentoso, apesar de Cândida ser a espécie mais comum. Eu preciso pensar em fungo filamentoso, principalmente nos pacientes que fazem profilaxia para Cândida. Esses pacientes acabam recebendo quimioterápicos mais agressivos e ficam mais tempo neutropênicos, e por isso o risco de fungo filamentoso é maior. Preciso fazer diagnóstico precoce, e aí depende se eu tiver o uso de biomarcadores como galactomanana e beta-glucana. Galactomanana é uma ferramenta diagnóstica e de monitorização, e a beta-glucana eu vou usar o valor preditivo negativo do teste. Lembrar do sinal anterior ao sinal do halo e correlacionar com as outras ferramentas diagnósticas. E é uma doença grave, a gente acaba sempre procurando novas estratégias para evitar a mortalidade. E só isso.